ninguém despreze a tua mocidade, mas ser exemplo dos fiéis. Vocês podem repetir esse texto sagrado comigo nessa noite, só para nós memorizarmos esse texto aqui, para nós não fugirmos da reflexão. 1, 2, 3. Ninguém Amém. Diante desse texto sagrado aqui, se nós fôssemos parar para poder fazer uma meditação de forma bem aguçada, de forma bem densa dentro desse texto, nós vamos perceber que a igreja de Éfeso, ela estava sofrendo. Ela não estava sofrendo simplesmente por causa de um jovem, por causa da imaturidade de um jovem, não. Porque o jovem ele era extremamente preparado, porque não existia ninguém melhor do que Paulo, e eu também acredito que também aqui nessa noite não existe ninguém melhor do que Paulo. A sombra de ninguém aqui curou enfermo como a sombra de Paulo curou. Timóteo, ele era um jovem, ele não era um jovem qualquer, ele era um jovem separado, que nem nós aqui nessa noite que nós estamos reunidos, porque nós somos separados do mundo. Nós não estamos aqui pelas nossas vontades, porque as nossas vontades, a nossa carne, segundo o livro de Coríntios, capítulo 15, versículo 4, ela é densa, ela é acatada para o mal. O apóstolo Paulo diz que todas as vezes ele brigava com ele mesmo, e tinha dia que a carne vencia. E aqui, bendito seja Deus, a liderança de Timóteo, ela estava sendo menosprezada, porque se existe o bom é porque tem o mal. E Timóteo era um mestre da igreja, e como mestre da igreja, como o bom doutrinador que ele era, a igreja de Éfeso, ela estava passando pelo momento de apostasia. A palavra apostasia, ela vem do grego koiné, que significa kelzere, ou seja, é uma palavra como quem tem a mente quente, quem tem uma mente que parece que ela foi aguçada, renovada, mas não aguçada pelo conhecimento qualquer, um conhecimento deturpado das coisas de Deus, um conhecimento que outra hora a igreja de Tessalônica, ela entendia firmemente uma fé altruísta, uma fé que conseguia perceber Deus no meio dos encalques existenciais da vida, no meio da tribulação, no meio da dor. E aqui Timóteo, quando ele se depara com isso, bendito seja o nome do Senhor, Timóteo, ele toma um susto. O apóstolo Paulo, ele começa a instruir: Timóteo, não despreze a tua mocidade, mas o fato de tu ser jovem não significa que tu não seja exemplo dos fiéis. E eu quero te chamar para uma conversa, Timóteo. A partir de hoje, tudo que acontecer na igreja de Éfeso, não vou tratar com os irmãos de Éfeso. A partir de hoje, Timóteo, tudo que acontecer na igreja de Éfeso, eu vou tratar diretamente com você. A partir de hoje, Timóteo, a responsabilidade desse ministério, dessa igreja, ela recai sobre teus ombros. E cá para nós não podemos botar a mão do arado para fora. Deus, ele nos chamou para uma obra. Existem pessoas que precisam escutar algo da tua vida. Existem pessoas que precisam ter o teu exemplo. Hoje pela manhã nós estávamos conversando ali entre os jovens, e eu pude perceber que a dor de muitas pessoas foram sentidas, porque evangelho é isso. Evangelho é ser para o próximo. Como é que eu consigo enxergar para o próximo? Quando é que eu consigo enxergar o meu irmão? E aí Timóteo, o apóstolo Paulo, conversando com ele, ele entra na maior diversidade da vida, que é o ser para o outro. E diga para a pessoa que está do seu lado: chuchu, pode dizer: chuchu, você aprendeu a ser para alguém? Será que nós aprendemos a ser para alguém, Arlânio? Será que nós conseguimos ser para o outro, ser exemplo? Ser algo não para se abstruir daquilo que Deus tem colocado na nossa vida, mas ser exemplo. Deus, ele não quer conversa com pessoas aleatórias. Deus, ele não gosta de intimidades com pessoas que não têm ao pé de igualdade o seu próximo. A maior adversidade do evangelho foi combater a falta de descredibilização do próximo. Eu só sirvo quando eu sirvo para alguém. Eu só consigo caminhar quando eu caminho com alguém. Ninguém aqui nasceu por acaso. Nós não nascimos porque algum parto deu errado,
ou porque alguém deixou de ser a nossa vida, qual é a razão da nossa fé, Timóteo? O apóstolo Paulo, ele estava perguntando isso para Timóteo. Sabe qual é a razão da nossa fé? Quando nós somos alguma coisa para alguém ou para o outro. Segundo a psicologia comportamental, ela diz que nós não somos uma intensidade. Nós não somos, nós se tornamos todos os dias. E qual é o exemplo que nós temos passado para alguém? O que é que nós temos passado de vida, de experiência. Quando as pessoas olham para a nossa vida, o que é que ela consegue enxergar? Mas eu louvo a Deus pela juventude aqui da Ágape, porque é uma juventude veemente, bendito seja o nome do Senhor, poderosos na fé. Mesmo com os encalques existenciais, mesmo nos meios das dores, nós somos mais vitoriosos do que Cristo Jesus. Será que você consegue perceber a tua vitória alcançada no meio da cruz do Calvário? Será que você consegue ser alguma coisa para alguém? Nós temos que acabar com essa meninice existencial. Nós somos importantes para alguém. Nós somos exemplos para alguém. Alguém aqui se espelha em você, por mais que você se torne imperceptível. Mas alguém está olhando para você. Na medida que os apóstolos, eles eram guiados pelo Espírito Santo, surgiram os outros que usavam a mesma didática, mas não era usado pelo Espírito Santo, era usado pelo engano. A igreja de Éfeso aqui, ela estava enfrentando o momento da apostasia da sua fé. Estava passando pelo momento do engano. E nós não podemos negar a nossa existência. Nós não podemos atrair para o nosso caráter algo enganoso. Antes de Deus nos fazer feliz, Ele está primeiro tentando nos fazer resistentes. Nós somos como um lírio no meio dos espinhos, como dizia Cantares capítulo 2, versículo 9. Nós somos um lírio no meio dos espinhos existencial dessa vida. E cá para nós temos um propósito: ser exemplo. Ser exemplo não é uma tarefa fácil no mundo contemporâneo em que nós vivemos. Cada um aqui tem uma racionalidade, cada um aqui tem uma maneira de pensar a vida, cada um aqui tem um modo de como atrair um exemplo para alguém. Ninguém nunca vai agradar alguém ao pé do extremo de igualdade. Nem Jesus foi chamado de Beelzebul, foi chamado de demônio, mas nunca deixou de ser exemplo para alguém. É necessário que nós sejamos exemplos, sim. Por mais que nós não agrademos todo mundo, mas nós sempre agradaremos alguém. Porque Deus, Ele nos convida hoje, Ele nos faz da nossa essência hoje alguma coisa para o próximo. A Bíblia vai nos dizer no versículo 13, bendito seja Deus, que quando esses falsos mestres iam surgindo na igreja de Éfeso, eles iam enganando, eles iam amordaçando a fé cristã. E não existe algo mais perigoso no mundo contemporâneo de hoje. Se era perigoso lá para trás, imagina hoje, que nós vivemos um momento de libertinagem. Nós vivemos um momento em que a crise de valores existencial está grande. Hoje nós estamos dando mais valor do que a estética, do que no Evangelho. Mas o Evangelho da graça, bendito seja o nome do Senhor, ele paira aqui nessa igreja, nessa noite. E essa carta, ela vem trazer a alusão à nossa mente, vem nos abrir a mente, o nosso coração e dizer: é possível nós sermos exemplos. No seu estilo, na sua forma. Não é preciso nós perdermos a essência para ser para o outro. Mas nós somos a única peça que nós conseguimos se encaixar em alguém. A Bíblia vai nos dizer que agora Timóteo, ele começa a escutar os exemplos de Paulo. O caráter de Timóteo, ele começa a ser lapidado pela palavra de Deus. E aí a Bíblia vai dizer que Timóteo, ele começa a ensinar Paulo que o reino de Deus não é ser visto, é serviço. É preciso muito trabalho para poder combater aquilo que amordaça a nossa fé. É preciso lutar com as forças. Por isso que o apóstolo Paulo, quando ele ia combater esses tipos de heresia, ele dizia que Cristo era a força. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece.
Quando é que eu sou para o outro? Quando eu consigo fortalecer a fé dele. Não é quando eu conto os problemas existenciais que acontecem na igreja, não. Porque problema em todo canto vai ter. Mas eu quero te dizer que é possível você ser exemplo aonde você for. A sua fé ela não é apalpável. Você não apalpa a fé, porque fé não se apalpa, se sente. E tem pessoas aqui nessa noite que precisam não é somente apalpar, mas nós precisamos ter uma espiritualidade mais viva. Não é uma espiritualidade dentro do culto, não, mas é pós-culto. Porque depois do pós-culto é que eu me construo. É depois do pós-culto que o meu caráter vai ser lembrado. É depois do pós-culto que eu consigo ser para alguém, ser para o outro. E eu quero perguntar à igreja nessa noite: quantos querem ser lapidados seus caráteres por Deus? Isso aqui não é pecado. Sofrer mudanças é necessário. Nós precisamos passar por metanoia para que nós possamos chegar no juízo perfeito de Deus. Nós não somos perfeitos, mas nós se movemos. O apóstolo Paulo vai dizer que nós se movemos pela santificação. Ninguém aqui é santo, mas nós precisamos mudar alguma coisa todo dia. Principalmente para ser para alguém ou ser para o outro. E quando é que eu consigo ser para alguém? Quando é que eu consigo ser para o outro? Quando é que eu sou perceptível? Quando a minha fé, ela é maior de tudo aquilo que eu já sofri na vida. Porque fé é experiência. Fé é momentos com Deus. Jeremias vai dizer no capítulo 33, do versículo 3: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-eis coisas grandes e ocultas. Se existe uma ação que Deus espera de nós e da nossa fé e da nossa espiritualidade, é um momento de clamor. A nossa fé ela é movida pela oração. A nossa injeção de ânimo é a oração. A oração ela lapida o nosso caráter. Nós precisamos deixar de ser CNPJ e passar a ser organismo vivo. Deus ele não nos convida para viver aquilo que nós queremos. O evangelho não é aquilo que eu quero, mas aquilo que eu possa ser. É uma novidade, é uma boa notícia. Eu quero perguntar nessa noite: quem é que quer viver essa boa notícia do evangelho? É possível nós vivermos nessa vida, mas é possível também nós vivermos nela e perder todos os adereços dessa vida. Porque o apóstolo Paulo, no capítulo 11, do versículo de 2 Coríntios, capítulo 3, ele vai dizer que morre corpo, nasce corpo, agnominius. Isso quer dizer que nós vamos perder o adereço dessa vida. E quando nós aceitamos Jesus, que nós se tornamos nova criatura, nós não somos mais nós que vivemos, mas é a vida de Cristo que entra em nós. Qual é a vida que permuta o teu ser hoje? Quem é que está aí por dentro de ti? Qual é o exemplo para mim? Porque primeiro, para me ser para alguém, eu preciso ser para mim mesmo. Nós estamos vivendo uma crise de identidade. E se nós não abrirmos os nossos olhos como juventude, como visão de Deus, nós seremos fadados ao fracasso. Sabe quando é que eu sou exemplo dos fiéis? Na minha juventude, aonde eu vou, como eu me comporto. É quando eu não desprezo a minha mocidade. Uma mocidade desprezível, ela é fadada ao fracasso. Você está vivendo no momento certo, na hora certa e no propósito correto. Você não está à deriva, por mais que tudo tenha fugido do seu controle. Eu quero te dizer que tudo está rigorosamente no controle do eterno Deus. E o apóstolo Paulo ele vai corresponder a essa apostasia. Esse período aqui era cada vez mais a igreja ela estava sofrendo. As pessoas elas estavam se amordaçando na fé cristã. Elas não eram mais a mesma pessoa. Porque se existe um mestre é porque existe um aluno. E existem pessoas leigas. Para quem não sabe, a igreja de Éfeso, a igreja mais leiga que tinha da época. O evangelho quando foi surgindo, ninguém se tinha um conhecimento prático e teórico. Hoje nós temos a Bíblia. Eles não. Eles somente tinham os mestres. E tem gente que fala bonito, né, irmão? Tem gente que canta bonito. É possível estar cadastrado no hall de membros da igreja e não ter um nome livre escrito no livro da vida. É possível cantar. É possível me permutear aqui dentro da igreja e a trombeta tocar e eu ficar. Porque a minha fé ela não é palpável. A minha fé ela caminha comigo.
É eu saindo da igreja e Deus indo comigo. É eu entrando dentro de casa e Deus indo comigo. É eu na minha faculdade e Deus indo comigo. Deus está cansado de uma juventude amordaçada. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. E qual é o primeiro amor? Servir a mente na fé. Nós precisamos regozijar a nossa alma. A nossa alma, ela é depois do culto, não é só esse momento aqui. Adorar aqui é muito bom, cantar aqui é muito ótimo, mas ser para o outro lá fora, erguer alguém que está caído, porque isso é evangelho. E nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais. O mundo está muito acusador, é muita mão, é maldiçoando e poucas mãos estendidas. Nós precisamos erguer. Deus, Ele nos chamou para batalhar contra o sistema. O sistema, ele é frajuto, mas eu quero te dizer que a juventude da Ágape é uma juventude diferenciada. Nós não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós. Amém? Quantos estão entendendo nessa noite? Deus, Ele quer aquecer a nossa fé. Nós precisamos voltar ao primeiro amor, mas é preciso clamar. Clama a mim, respondeste-ei. Sabe qual é a resposta para a nossa alma? É quando eu clamo. É quando eu percebo Deus dentro dos meus encalques existenciais. O apóstolo Paulo estava dizendo assim: Timóteo, tu precisa sentir Deus da tua juventude. A tua juventude não está perdida. É possível você liderar. É possível você ser influenciador. Que estão cansados de ser a mesma coisa, de o culto ser remoto. Eu gostaria de convidar você a vir aqui na frente. Só jovens que querem ser diferentes, que estão cansados de uma fé